Vamos iniciar o módulo 1 do curso de operador de empilhadeira. Antes de subir em qualquer empilhadeira e começar a operá-la, você deve estar treinado e licenciado. Mesmo que já tenha treinamento anterior em outros modelos ou marcas, deve ler sempre os manuais operacionais para conhecer detalhes do veículo que está prestes a usar. O Ministério do Trabalho exige que a companhia treine seus empregados para os tipos especiais de equipamento que operam. Este vídeo destina-se aos operadores de veículos de operação sentado, tanto elétricos como de combustão interna, e não abrange outros tipos de equipamento, como veículos de operação em pé ou para pallets. Vamos conferir agora a história da empilhadeira. Nos anos 20, a Clark desenvolveu a primeira empilhadeira motorizada. Apesar de primitiva para os padrões de hoje, essas máquinas revolucionaram o manuseio de materiais. Com o decorrer dos anos, as empilhadeiras evoluíram até apresentar sofisticados sistemas hidráulicos, componentes elétricos, numerosos itens de segurança, como, por exemplo, teto de proteção e instruções para o manuseio. Mas esses primeiros veículos obedeciam a 3 princípios básicos válidos ainda hoje: rodas direcionais na traseira, rodas de propulsão na frente e um contrapeso instalado na retaguarda do veículo. Esses princípios permitiram à empilhadeira realizar as tarefas a que se destinava, mas também tornaram sua operação um procedimento específico. Nesse módulo, você vai conhecer um pouco do que diz a norma regulamentadora sobre a formação de operador de empilhadeira. Estudo da NR11. Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Vamos entender um pouco da norma e alguns itens que nela fala. Item 11.1.5. Nos equipamentos de força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa, que o habilitará nessa função. Ou seja, a partir do momento que você faz o treinamento de operador de empilhadeira, você recebe uma habilitação. E essa habilitação lhe credencia a você operar o equipamento conforme a ANR. Ou seja, ele recebe o treinamento de operador de empilhadeira e daí por diante, claro, ele vai passar por todo um processo de treinamento e daí por diante ele será habilitado a operar o equipamento. No item 6, esclarece uma dúvida de algumas pessoas. Os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem cartão de identificação com nome e fotografia em local visível. Os operadores de equipamento de transporte motorizados deverão ser habilitados, ou seja, aquela habilitação de receber o treinamento, e só poderão dirigir durante o horário de trabalho. Tem que portar o cartão de identificação com nome e fotografia em um local visível. No item 11.1.6 ainda esclarece mais. Item 11.1.6. Parágrafo 3. Cartão terá validade de 1 ano, salvo imprevisto e, para revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Esse cartão tem uma validade de 1 ano, salvo algum imprevisto. Por exemplo, essa pandemia não teve como fazer uma renovação, não teve como fazer uma reciclagem. Então, a empresa prorrogou um pouco. Nesses casos assim específicos é permitido. Salvo isso, o cartão no item 6.1 diz que a validade é de 1 ano. Classificação das empilhadeiras. As empilhadeiras podem utilizar gasolina, óleo diesel ou gás liquefeito do petróleo, o GLP. Este último é o menos poluente dos combustíveis. Há também as movidas a álcool, porém, elas são pouco encontradas. Pode-se adaptar em qualquer dos tipos um oxicatalisador, que é um dispositivo que economiza combustível e reduz o índice de poluição. Já a empilhadeira com motor elétrico é a mais usada nas empresas alimentícias e farmacêuticas, pois não causa poluição como os modelos tradicionais a gasolina ou diesel. Na empilhadeira elétrica,
A energia é fornecida por um conjunto de baterias, denominadas baterias tracionárias, instaladas na estrutura da máquina. As baterias são recarregadas em equipamentos apropriados, os carregadores. Vamos ver agora quais são as partes básicas de uma empilhadeira. O chassi é a estrutura metálica, geralmente de ferro, que serve de contrapeso para a carga e de proteção para vários componentes. A torre ou coluna é o componente empregado na movimentação de materiais no sentido vertical. Pode ser inclinada para frente 6 graus e para trás 12 graus. Os garfos são dispositivos utilizados para apoiar os materiais a serem movimentados. Podem ser aumentados com a utilização de extensões. Contrapeso é o peso situado na parte traseira, que serve para equilibrar o veículo quando carregado. Ele faz parte da própria carcaça. As alavancas são utilizadas para mudança de direção e para controlar a elevação da carga, inclinação da torre, mudança de velocidade e freio de estacionamento. Em alguns modelos, o acionamento desse freio é através de pedal. Pneus podem ser 4 ou 3, maciços ou com câmaras de ar. As empilhadeiras de 3 rodas podem dar uma volta completa sem sair do lugar. Painel de controle registra os principais pontos operacionais do equipamento. Temos geralmente o indicador de combustível, o indicador de temperatura do motor, indicador da carga de bateria, o orímetro, que indica o número de horas trabalhadas, e o medidor de pressão de óleo do motor. Conhecendo o nosso equipamento. Principais componentes de uma empilhadeira: protetor do operador, contrapeso, torre de elevação, garfos, grade de encosto de carga, cilindro de elevação da torre, cilindro de inclinação da torre, volante, freio de estacionamento, freio de aproximação, freio de serviço, acelerador, alavanca de comando da torre sobe e desce, chave de seta, joystick, sistema mecânico, embreagem, freio, acelerador, alavanca de frente e ré, monotrol, alavanca de marchas e, em caso de empilhadeira mecânica normal, alavanca de elevação de torre, subir e descer torre, alavanca de inclinação de torre, alavanca de movimentação lateral dos garfos e outros acessórios se houver. Sistema elétrico, faróis, buzina, giroflex, alarme de ré, painel de instrumentos. Fazer verificação se os indicadores do painel de instrumentos estão apresentando medições de acordo com a normalidade de funcionamento da máquina. Orímetro, indicador de carga de bateria, indicador de temperatura do motor, indicador de lubrificação do motor, indicador de nível de combustível. Empilhadeira transmissão manual. É dotada de até 4 marchas, que são trocadas manualmente pelo operador através de alavanca de câmbio e pedal de embreagem e marcha ré. Empilhadeira transmissão automática. É dotada de câmbio hidramático com 1 ou 4 velocidades e conversor de torque para direcionar a empilhadeira para frente ou para trás. Na maioria das empilhadeiras, essa função é acionada através de uma alavanca, e algumas essa função é feita através do pedal de acelerador,
que é munido das duas funções, para frente e para trás. Empilhadeira pantográfica. As empilhadeiras pantográficas dispõem de um mecanismo de avanço da carga, pantógrafo, no mastro de elevação, ao contrário às empilhadeiras de mastro retrátil, que é fixo, e isto possibilita o acesso não limitado pela patola, causando simples ou dupla profundidade dentro das estruturas porta-pallet. É indicada para estocagem com dupla profundidade. Empilhadeira retrátil. As empilhadeiras retráteis são dotadas de patolas especiais, sobre as quais o mastro se desloca, permitindo o acesso à carga em corredores estreitos de estocagem. O operador de empilhadeiras se posiciona no posto de direção da empilhadeira, geralmente sentado lateralmente ou em pé. Ela oferece mais estabilidade e menor necessidade de contrapeso. Empilhadeira patolada. A empilhadeira elétrica patolada, um equipamento de tração e elevação por acionamento elétrico, com um operador em pé, andando ou a bordo. Por ser uma empilhadeira patolada, ela opera exclusivamente em pallets abertos, sendo ideal para almoxarifados e carga e descarga de caminhões e caminhonetes. O acionamento dos garfos é feito através de comando elétrico, que bombeia o óleo hidráulico para dentro do conjunto e movimenta o pistão interno de elevação. O controle da tração elétrica da empilhadeira, tanto frente quanto ré, é feito por meio do acelerador.